Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui no auditório do Laboratório de Tecnologia da Informação e Comunicação Social, LabTICS, da Unicinos. Essa parceria que nós, do curso de licenciatura em Física, temos, e do curso de licenciatura em Matemática também, né, como promotores das oficinas de astronomia. Hoje é a oficina de astronomia número 428. E nós temos aqui um palestrante convidado, já teve oportunidade de ministrar outras oficinas de astronomia, no ano passado, também em 2008, e em outra data que nós não recordamos, né, mas que está registrada nos nossos arquivos. Professor Roberto André dos Santos, que é pós-graduado pela URGS em Biologia, e também astrônomo e meteorologista amador, entusiasta da natureza de uma maneira geral. O cafezinho veio, né, Xamã? Está ali, cortesia das panquecas do alemão, e os livros, sugestão da Cultural Store. Vou passar aí depois para vocês verem. Tem 3 títulos hoje do Richard Dawkins, que é um dos grandes biólogos, divulgadores das ciências biológicas hoje em dia. Um calhamaço chamado Evolução, que ele lançou em 2009 para comemorar os 150 anos do primeiro livro do Charles Darwin. O Relojoeiro Cego e a Escalada do Monte Improvável. Todos esses livros falam sobre a teoria da evolução, e o nosso convidado, o professor Roberto, temos muito prazer em tê-lo de novo aqui, professor. A casa é sua, sinta-se à vontade, e certamente outras oportunidades vai voltar aqui também. Tenha bondade. Obrigado. Bom, vamos falar então sobre evolução da vida. Queria salientar que a evolução... Está ligado aí? Tá. A evolução, ela foi uma teoria quando Charles Darwin lançou o seu livro A Origem das Espécies. Em 1859. Então, naquela época, fazia sentido falar em teoria da evolução. Vamos ver alguns detalhes de como ela opera, mas hoje não faz nenhum sentido referir-se à evolução como uma teoria. A evolução, ela é um paradigma da ciência, a evolução é um fato, a evolução aconteceu e acontece nos poucos metros quadrados que restam de ambientes naturais pelo mundo afora, né? Porque, lamentavelmente, o Homo sapiens acabou com os ambientes naturais, então a evolução não tem mais muito onde operar. Darwin nasceu em 1809 e seu pai queria que ele fosse médico. Ele chegou a começar a estudar medicina, mas a medicina não existia anestesia na época. Então, a medicina, na época, era um tanto rudimentar, vamos dizer. Então, quando ele tinha que assistir às aulas de cirurgia, em que pegava um serrote para amputar a perna de um paciente que necessitava de uma amputação, ele não conseguiu suportar aquilo e teve que abandonar a faculdade. Ele acabou cursando teologia. E, embora ele fosse um entusiasta da geologia, da meteorologia, ele acabou nunca cursando um desses cursos científicos, mas ele era autodidata em quase todos eles, de maneira que, quando o navio Beagle, da Marinha Britânica, foi fazer uma expedição de mapeamento pelo mundo para reconhecer alguns detalhes geográficos muito pouco conhecidos, não existia fotografia por satélite, ele conseguiu, através do seu pai, da influência que o seu rico pai tinha, o cargo de naturalista de bordo no navio Beagle. O navio saiu em dezembro de 1831 da Inglaterra, ele tinha, portanto, 22 anos de idade.
e regressou no final de 1836, quando ele já tinha 27 anos. Ele ficou 5 anos a bordo do navio. Imagine que experiência fantástica. O capitão do navio, o almirante Fitzroy, ele era um religioso ortodoxo, assim, fanático, daqueles que via o Velho Testamento da Bíblia como um dogma assim, inquestionável e rigidamente seguia aquilo. Os marinheiros do navio eram obrigados a rezar todos os dias. No entanto, ele acolheu o Darwin na sua cabine, dividiram a cabine ao longo da viagem. E, aos poucos, Darwin, que tinha uma formação teológica, foi levantando apontamentos à medida em que o navio ficou 3 anos e meio, quase 4 anos, só na América do Sul, contornando a América do Sul. Depois atravessou o Pacífico em direção da Austrália, Nova Zelândia, aquelas ilhas daquela região, até voltar para a Inglaterra. E cada vez que parava em algum porto, Darwin e um auxiliar que o pai dele contratou para auxiliá-lo no navio, recolhiam o que era possível de conchas, insetos, espécies vegetais, e catalogavam e armazenavam tudo e mandavam em caixotes dos portos de volta para a Inglaterra, onde foi constituída uma coleção imensa assim, de exemplares que ele coletou mundo afora. E, aos poucos, o grande objetivo que ele tinha assim, era de investigar a origem daqueles seres. Ele não aceitava o dogma de que aqueles seres haviam sido criados por um Deus todo-poderoso no início, um criador do universo. Ele achava que era uma explicação um tanto vaga. E, à medida em que ele foi coletando esse material, as ideias começaram a ir fervilhando na cabeça dele. E, gradualmente, ele e o almirante Fitzroy foram construindo uma inimizade bastante grande, assim, que por pouco não custou que ele fosse deixado em algum porto, porque acabou ficando realmente intratável a convivência entre os dois. Vejam que eles saíram da Inglaterra em dezembro de 1831, entre o Natal e o Ano Novo, ali no final de dezembro. Em setembro de 1836, chegaram nas Ilhas dos Galápagos. E aí, nas Ilhas dos Galápagos, o navio ficou lá atracado 2 meses, enquanto o pessoal fazia mapeamento das várias ilhas do arquipélago, que não constavam em mapas, para melhoria dos mapas para a Marinha Britânica, e ele esbaldou-se, coletando exemplares de insetos, de pássaros, de cactos, de tudo que havia na ilha, e fazendo desenhos também. E ali, na Ilha dos Galápagos, ele percebeu assim, que ele estava muito perto da chave do enigma que o estava perseguindo por esse tempo todo. E, uma noite, ele, o almirante Fitzroy, e mais esse auxiliar do Darwin, foram convidados pelo governador do arquipélago, que tinha uma certa autonomia, pertencia ao país Equador, né? Até hoje pertence, e o governador os convidou para um jantar na sua casa. E durante esse jantar foi servida uma sopa de uma daquelas tartarugas dos Galápagos, que havia várias. E era um prato, aliás, a maioria das espécies foi extinta por transformarem-se em sopa, né? E aí, enquanto saboreavam a sopa de tartaruga, o governador disse uma frase assim, que marcou muito a mente de Darwin. Ele disse, o almirante comentou com o governador, poxa, mas vocês têm muitas tartarugas aqui no arquipélago. E o governador disse, sim, aponte-me uma tartaruga e eu lhe direi de qual das nossas ilhas ela veio. E aí Darwin ouviu aquela frase, assim, e com tudo que ele já havia coletado nesses 3 anos e meio de material, que estava lhe dando pistas sobre a variabilidade das espécies, ele ficou pensativo com aquela frase, assim, tanto que, lá pelas tantas, o almirante Fitzroy teve que chamar a sua atenção. Darwin, o governador está falando com você? O governador estava se dirigindo a palavra Darwin para lhe fazer uma pergunta, e ele já nem escutava mais, tão absorto que estava com aquela ideia. Eles estão aqui,
estamos perto da solução. Então, ele começou a isso aqui é um rascunho com a letra do próprio Darwin, de um dos seus vários cadernos de anotações, de rascunhos, os notebooks de Darwin, aonde ele fez esse rabisco. Veja que aqui tem um ponto 1, um ponto inicial, e ele fez esse rabisco. Ele disse, eu julgo que este grupo de espécies atuais, que seriam as espécies nessa situação aqui, elas são remanescentes de várias ramificações que provêm todas de um ponto base. E que, aos poucos, algumas ramificações laterais acabam por não ter continuidade. E as que conseguem ter continuidade são as espécies que estão no presente. Isso aqui é de um dos seus notebooks da década de 1840. Vejam que ele regressou para Londres em 1836, aos 27 anos, e, no entanto, somente em 1859 foi publicada a primeira edição da Origem das Espécies, 23 anos depois. Então, durante esse tempo todo, ele publicou vários outros livros, o Diário da Viagem do Beagle, um trabalho sobre geologia da América do Sul, um trabalho sobre orquídeas, um trabalho sobre minhocas, vários livros que ele publicou nesse intervalo. Mas a sua grande obra, assim, ele tinha um receio muito grande de publicá-la, porque a sua esposa, que era prima dele, era também uma religiosa convicta, assim, muito fervorosa, e ele sabia, assim, que quando publicasse o livro cairia como uma bomba, porque ele ia colocar a verdadeira origem das espécies, e o homem, para ele, um simples animal, nada demais, não era o ponto supremo da criação, nada disso, tinha uma origem comum, como qualquer outro ser da evolução. E tanto que ele adiou isso até 1859, quando finalmente publicou o seu livro. Essa é a única ilustração que existe no livro A Origem das Espécies. Dá para enxergar bem? Não sei se aquelas luzes não atrapalham. Também é uma, digamos, uma versão um pouquinho mais esmiuçada daquela ideia anterior. Aqui em cima seriam as espécies no presente. Então, as espécies no presente, todas elas vêm como ramificações comuns lá atrás de alguns galhos, vamos dizer assim, dessa árvore da vida. E vários deles acabam lançando ramos, vamos chamar assim, que acabam não tendo continuidade. Então, Darwin lançou a ideia da seleção natural, que o ambiente exigiria certas condições das espécies, e as espécies sobreviveriam ou não. E ele chamou atenção para que, quando uma espécie se reproduz, entre os seus descendentes, existe uma variabilidade em relação a certas características. Os indivíduos de uma espécie não são todos iguais, em relação a inúmeras características, por exemplo, a altura, a cor da pelagem. Existem variabilidade, existem variações, gradações entre os indivíduos da espécie. E, em certas circunstâncias, alguns desses indivíduos poderão estar mais adaptados do que outros ao ambiente daquele momento. Então, quando as condições do ambiente se alteram e os indivíduos não apresentam na população daquela espécie condições de responderem à variação que o ambiente sofreu, aquele ramo fica extinto. E ele sabia que havia um furo na sua explicação, que foi muito cobrado, entre tantas críticas injustas que sua ideia sofreu, uma era realmente válida. Ele não conseguia explicar como é que
ancestrais transferiam aos seus descendentes as características, pois não se conhecia a genética, não se conhecia o DNA. Então havia, eu diria, 2 pontos principais que ele não tinha meios de estar informado a respeito daquilo, porque somente um século depois, na metade do século XX, que viriam a ser descobertos esses 2 pontos que eu vou colocar adiante à medida que a gente for avançando. Bem, então essa aqui é a ideia geral que resume essa ideia da evolução. Eu vou dar um exemplo que acho que serve como uma analogia para se entender bem claramente essa ramificação. Assim. Conhecem aquelas correntes de e-mails que o cara recebe um e-mail, sim, e diz que tem que repassar aquele e-mail para 20 outras pessoas, e senão vai acontecer tal coisa com ele, e se ele repassar aqueles e-mails, vai aparecer uma nota de R$30 embaixo do teclado, aquelas correntes assim, de e-mails. Outra semelhante também, eu não sei se vocês conhecem, eu lembro de ter feito isso na escola, no tempo do ensino fundamental, uma brincadeira, o telefone sem fio, em que se partia de uma frase bem pequena e curta, uma mensagem, aí um cochichava no ouvido do outro aquela mensagem, ou 2 alunos iam para fora da sala e um passava a mensagem para o outro, daí o primeiro retornava, daí saía um outro para receber a mensagem, daí o segundo retornava, e assim sucessivamente, até que a mensagem chegasse no último da turma, daí o último da turma ia lá na frente e dizia qual era a mensagem que havia recebido, e já não tinha mais nada a ver com a mensagem original. Conhece, sabe do que eu estou falando? Pois há uma analogia muito grande com a ideia da evolução. Pois quando os seres produzem os seus gametas para se reproduzirem, no caso dos animais, o espermatozoide e o óvulo, no caso dos vegetais, pólen e óvulo, ou esporos, no caso dos fungos e no caso de alguns protozoários, o número de cromossomas da espécie ele vai ser reduzido ao meio, para que 2 gametas depois possam se unir e formar a primeira célula do novo indivíduo. E 10%, pelo menos, dos gametas carregam mutações. Muitas vezes essas mutações são nocivas, na maioria das vezes, e vão ser inviáveis, e não vão nem conseguir gerar um novo organismo. Às vezes, gera um novo organismo que vai ter uma modificação, muitas vezes para ruim, outras vezes, nas condições daquele ambiente, pode ser para melhor. Então, nós podemos fazer uma analogia com essas ramificações que terminam num beco sem saída evolutivo, com aquelas mensagens que foram modificadas numa cadeia de e-mails, ou na brincadeira do telefone sem fio, e que foram alteradas e que a frase alterada acabou ficando sem sentido. E, às vezes, a frase alterada, ela, apesar de ter se modificado muito em relação à frase original, ela ainda permanece com um sentido, embora com um sentido modificado. Então, é uma analogia que eu posso fazer assim, com a evolução. Podem ter certeza que, ao longo da exposição, vocês vão entender a ideia bem mais claramente. Bem, eu disse que havia 2 pontos que a ideia de Darwin, quando ele a concebeu, ela apresentava problemas. Na época de Darwin, havia um arcebispo na Inglaterra muito influente, cujo nome me recuso a mencionar, e ele, analisando o Velho Testamento e as famílias dos patriarcas do Velho Testamento, estabeleceu que a Terra tinha 4.004 anos de existência, que era o que o almirante Fitzroy levava na ponta do lápis.
Era a palavra palavra do Velho Testamento. Os físicos da época, liderados por Lord Kelvin, foram um pouco mais audaciosos. Estabeleceram que a Terra e o Sistema Solar deveriam ter 10 mil anos. E que não poderia o Sol ter mais do que 10 mil anos, porque, calculando-se o tamanho do Sol, que já se conhecia, se ele tivesse 10 mil anos, ele não poderia ter combustível suficiente para queimar por mais de 10 mil anos. Porque acreditava-se que o processo que mantinha o Sol funcionando era a combustão. Não se conhecia os processos termonucleares, que só vieram a ser conhecidos na virada do século XX, por caras como Rutherford, Bohr e outros. Então, a estimativa de idade que se tinha para a Terra, do ponto de vista dos cientistas, era de 10 mil anos, do ponto de vista dos religiosos, era de 4 mil. Darwin foi o primeiro, nessa época, a estimar assim, para o seu trabalho, quando a sua ideia já estava bem avançada, e ele disse, olha, para a minha evolução por seleção natural ter funcionado e produzido a variabilidade de vida existente, e todos os fósseis que eu encontrei de seres que não existem mais, eu preciso de pelo menos uns 300 milhões de anos. Ele foi o primeiro a bater no peito e fazer uma afirmação dessa. Esse cara é Claire Patterson. Naquela série de documentários Cosmos, a segunda série, tem aquela primeira série da década de 80, e tem uma segunda agora da década de 2000, 2010, acho que é da década de 2010. No episódio 7, Sala Limpa, tem um documentário sobre a vida desse cara e o trabalho maravilhoso que ele fez. Esse cara, ele determinou a idade da Terra e do Sistema Solar a partir da avaliação da quantidade de urânio e de chumbo nos meteoritos. E em 1956, ele determinou a idade da Terra e do Sistema Solar como sendo de 4,567 bilhões de anos. E hoje, com as mais avançadas tecnologias de espectrometria de massa, os dados mais modernos que se tem hoje, 2017, são de 4,567 bilhões de anos. O mesmo que ele apontou em 1956. Bom, aí se passou a ter uma ideia mais generosa do tempo geológico, que na época de Darwin não tinha. Como eu disse, repito para vocês, Darwin foi o primeiro a falar em milhões de anos, e ele pediu uns 300, sim, para começar. Bem, aqui tem um modelo de cladogramas, ou árvores filogenéticas, que nada mais são do que a mesma ideia que Darwin publicou no seu livro de 1859 e naquele rascunho da década de 1840. Tem duas alternativas aqui. Ó. Aqui está o tempo, então o presente está em cima, o passado embaixo. Nessa aqui, nós temos o chimpanzé e o bonobo. O bonobo é um macaco africano, pouca gente sabe que existe. Ele, anatomicamente, é indistinguível do chimpanzé, porém, sua estrutura social é completamente diferente, a hierarquia social é muito evoluída, eles não apresentam o comportamento agressivo que os homens e os chimpanzés apresentam. Tem uma hierarquia social muito interessante, que não vem ao caso agora. Então, temos aqui o chimpanzé e o bonobo, aqui o homem, e nesse ramo o gorila. E aqui uma hipótese alternativa, onde tem o chimpanzé e o bonobo, e o gorila, e o homem aqui. Então, nessa hipótese, nós temos um parentesco maior entre o gorila e o chimpanzé e o bonobo do que entre o homem e eles. E nessa outra hipótese, nós temos um parentesco maior entre o homem e o chimpanzé e o bonobo e o gorila mais afastado. Então, é assim que se constroem essas árvores.
e as evidências que vão permitir julgar qual está correta baseiam-se nos fósseis e no DNA. Portanto, os fósseis têm que ser datados corretamente, coisa que hoje se pode fazer. E o DNA era desconhecido na época de Darwin. A propósito, a correta é essa aqui. O gorila está mais longe do chimpanzé e do bonobo do que o homem. A semelhança entre o DNA do homem e o DNA do chimpanzé é de 98,4%. Aqui tem alguns modelos dessas árvores filogenéticas que eu vou mostrar para vocês. E geralmente elas são construídas com uma certa intencionalidade. E eu quero dizer para vocês que a evolução, ela não tem uma intenção. A evolução não tem um objetivo, e nunca teve. A evolução não queria que os peixes deixassem o oceano e se transformassem em anfíbios, e que depois uns descendentes dos anfíbios passassem a botar um ovo com casca dura e se transformassem nos répteis, e que depois originassem os mamíferos. A evolução não quis isso. Isso aconteceu. A evolução não tem intencionalidade. Não existe progresso na evolução. Os seres de hoje, eles não são melhores do que os seres do passado. Como vimos naquelas figuras anteriores, eles foram se adaptando às circunstâncias do seu ambiente, e os que não se adaptaram ficaram pelo caminho. Aqueles do passado estavam bem adaptados ao seu ambiente daquele momento, como os de hoje estão bem adaptados ao ambiente desse momento. Então, primitivo em biologia não significa inferior. Primitivo em biologia significa anterior. E existe uma intencionalidade nesse modelo de árvore. Aqui nós temos os filos do reino animal. Não sei se estão lembrados das aulas de biologia lá da 6ª série. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essa escadinha foi criada por Linneu em 1730. E ela funcionou tão bem que é usada até hoje. Foi uma maravilha isso. Então, aqui nós temos alguns dos principais filos do reino animal. Há outros menos conhecidos, mas o que me irrita nessa árvore filogenética é que ela começa com os, digamos, mais primitivos e acaba terminando nos cordados, casualmente onde está o ser humano, os mamíferos. Então, existe uma certa intencionalidade nela, como se a evolução tivesse feito essa corrida aqui, o que não é uma representação correta, ao meu ver. A propósito, os poríferas são as esponjas, tem a maioria marinhas, mas tem de água doce também. Esses seres filtradores ficam simplesmente, não dá nem para dizer sugando, porque eles não têm músculos, eles não têm tecido muscular, então eles são incapazes de sugar. Eles têm uma abertura em cima, que ao mesmo tempo é considerada boca e ânus, não tem um sistema digestório, não tem sistema nervoso, não tem nervos, não tem células nervosas, não tem neurônios, e não tem tecido muscular, não tem músculos. Do meu ponto de vista, isso não é um animal. Do meu ponto de vista, isso teria que se abrir um reino para esses seres na classificação, mas não existe isso. Aqui tem da ordem dos primatas. Então, filocordados,
classe mamíferos, ordem primates. E, novamente, ela transmite uma ideia da separação das principais famílias dentro da ordem dos primatas, vindo aqui do passado para o presente, e ela dispõe as diferentes famílias, terminando nos hominídeos e no homem. É um antropocentrismo, é um chauvinismo humano que contamina a visão de pelo menos 99% dos biólogos, e a visão popular em geral, né, que o homem é o ser supremo da criação, e aqui nós estamos trabalhando dentro de um ponto de vista científico, mas o mesmo modelo, o mesmo dogma permanece. Mas, enfim, estou mostrando apenas como uma outra ilustração de uma árvore evolutiva, mas, novamente, tem essa visão conduzida. Aqui nós temos a das principais ordens dentro da classe dos mamíferos. Tem uma coisa interessante aqui, ó. Essa tá mais correta, essa me agrada mais, tá melhorzinha. Tem uma coisa interessante aqui, vejam que os morcegos, eles estão mais perto dos carnívoros e dos ungulados de dedos ímpares, como cavalo, rinoceronte, do que dos primatas e roedores que estão lá em cima. Se considerou muito tempo que os morcegos estivessem próximos dos roedores e, recentemente, estabeleceu-se que não. Essa aí não está tão carregada dessa visão turvada assim, pelo antropocentrismo. Aqui nós temos uma em que aparecem os principais reinos. Vejam que eles colocaram um reino para as arqueobactérias, as arquea. As arqueobactérias são bactérias que quase todas não utilizam oxigênio e muitas não precisam da luz do sol, são capazes de metabolizar a partir do calor de fontes vulcânicas, e algumas conseguem metabolizar enxofre, metabolizar metano, algumas conseguem metabolizar minerais das rochas de uma caverna vulcânica. É uma coisa bastante impressionante. Recentemente, tem sido considerado por muitos biólogos que elas provavelmente seriam o primeiro estágio na origem da vida. Uma visão com a qual não concordo, mas que tem ganhado muitos adeptos. Depois, as bactérias mais tradicionais e os protozoários, fungos, plantas e animais. Vejam que ela novamente está tomada daquela visão antropocêntrica, porque claramente foi colocada uma ordem de importância, começando aqui e terminando aqui nos animais. E isso não é verdadeiro. Aqui nós temos uma com as famílias da ordem Artiodactyla. Os artiodáctilos são os mamíferos de casco, os mamíferos ungulados, do latim unguis, unha. São os mamíferos ungulados de dedos pares, como a vaca tem 2 dedos no seu casco. E vejam que os cetáceos, golfinhos, baleias, cachalotes, eles estão mais próximos dos hipopótamos. E a separação mais recente que nós temos aqui é dos cervos para esses animais aqui. Me escapa o nome popular deles, são animais da Sibéria, parecidos com cervos, que têm um nariz enorme, muito vascularizado,
com as narinas gigantescas, extremamente vascularizado para aquecer o ar gelado da Sibéria. Me escapa o nome deles agora, o nome popular. Seria a última separação no tempo. O tempo começaria aqui, e essa seria a separação mais recente. Essa aqui está bastante boa, essa é uma, do meu ponto de vista, uma boa representação. Essa é uma árvore filogenética das ordens da classe dos mamíferos, excelente. Nessa não há intencionalidade, nessa não está imbuído o conceito de melhor e pior. Essa é uma excelente representação. Não está forçando assim, esse aqui que é o bom. Não tem isso. Essa é uma ótima representação. E aqui nós temos uma dos principais domínios dos reinos, digamos, dos seres vivos. Recentemente estabeleceu-se o critério de domínio, que seria assim, algo acima do degrau reino. Então, nós teríamos o domínio das bactérias, o domínio arquea e o domínio dos eucariotas, que são as células com núcleo, onde o DNA da célula está abrigado dentro de um núcleo. Tanto as bactérias quanto os arquea, ou arqueobactérias, não possuem núcleo. Seu material genético está solto dentro da célula. Vejam que somente vão aparecer os animais e as plantas aqui nessa ponta, mas em outras tantas pontas tem outros ramos de seres, todos eles igualmente representativos do seu passado evolutivo. A evolução não tem um topo. Todas as espécies atuais, cujo número estima-se algo em torno de 5 milhões, 10 milhões, não se sabe o número exato, todas as espécies atuais são o topo da sua própria evolução. Esses camaradas são Francis Crick e James Watson, ao lado de uma réplica, em 1953, da estrutura do DNA. Esses caras desvendaram a estrutura do material genético, o DNA, em 1953. Então, em 1953, eles elucidaram a estrutura do DNA, e em 56, o Clair Peterson determinou exatamente um processo de datação fidedigno, se correto, coincidentemente, um século depois da origem das espécies. Aqui nós temos a estrutura do DNA, onde cada esferinha dessas está representando um átomo. Para vocês terem uma ideia, o DNA humano, que está dentro de cada uma das nossas células, tem aproximadamente 120 bilhões de átomos, aproximadamente o mesmo número de estrelas da Via Láctea. Aqui já uma representação esquemática, então são duas moléculas em forma de uma dupla hélice, ou uma escadaria espiral, com os degraus unindo as ligações atômicas entre os átomos de um lado e os átomos do outro da molécula. E aqui nós temos a representação de que alguns conjuntos desses átomos formam 4 estruturas diferentes: guanina, citosina, adenina e timina. E sempre um lado que tem guanina liga-se a um lado que tem citosina, e um lado que tem adenina liga-se a um lado que tem timina. Então, esse é o código da vida que Watson e Crick desvendaram em 1956. Para vocês terem uma ideia, cada 3 degraus, quando estiverem sendo lidas pelas moléculas leitoras lá dentro da célula, a cada 3 degraus corresponderá o encaixe de um pequeno aminoácido com 10, 15 átomos na montagem de uma molécula de proteína.
As moléculas de proteína, muitas vezes, têm 5.000, 10.000 aminoácidos. Portanto, precisaria 15, 30.000 degraus para montar uma molécula, que corresponderia a uma instrução genética, ou um gene. Então, isso é muito grande. O DNA humano tem cerca de 120 bilhões de átomos. Isso, se estivesse no núcleo de uma célula, de um ser vivo, numa única espiral, numa única fita, numa única molécula, ficaria longo demais. Por isso, ele apresenta-se dentro da célula dividido em alguns pedaços, que são os cromossomas. No caso do ser humano, são 46 cromossomas divididos em 23 pares. A cada cromossoma corresponde um cromossoma homólogo. Então, 23 deles vieram do espermatozoide e 23 deles vieram do óvulo. E isso caracteriza, para cada espécie, um número específico e característico. Por exemplo, no burro e no cavalo, um deles tem 62 cromossomas e o outro 64, não me lembro exatamente qual. Então, quando vai formar os gametas, os espermatozoides, os óvulos, os de um deles tem 31 cromossomas e os de outro tem 32. E há milênios que se conhece a artimanha de cruzar os dois animais para obter um animal híbrido, que é a mula, que combina a força do burro e a facilidade de domesticação do cavalo. E a mula, ela pode efetuar trabalhos que o cavalo não efetuaria, mas que o burro não efetuaria, porque não pode ser comandado com facilidade. Só que a mula, ela é estéril, ela não pode se reproduzir. Por quê? Porque os cromossomas do espermatozoide, geralmente utiliza-se o macho do burro e a fêmea do cavalo, porque para a fêmea do burro, o filhote ficaria muito grande, ela morreria no parto, nem conseguiria parir. Então, geralmente se utiliza o macho do burro e a fêmea do cavalo. E um deles vai ter, por exemplo, o espermatozoide, 31 cromossomas, e o óvulo, 32. E a mula vai ter 63. E quando a mula for produzir os seus gametas, óvulos ou espermatozoides, a mula, ela é macho ou fêmea, ela tem o seu aparelho genital. Só que, ao produzir os gametas não podem ter a metade do número de cromossomas da espécie, porque ela não é uma espécie, ela é um híbrido. O número de cromossomas dela é ímpar. Então, não pode ter metade de 63. Por isso, ela não pode se reproduzir. O zigoto formado pela união, mesmo que duas mulas, macho e fêmea, se cruzassem, o zigoto formado pela união de espermatozoide e óvulo, ele é inviável, pois ele não pode ter um número de cromossomas correto. Então, para vocês terem uma ideia, foi feito em 2009 o mapeamento do genoma humano. Determinou-se que esse genoma é o conjunto total de informações, ou o conjunto total de DNA. Esse genoma humano, ele contém aproximadamente 30.000 genes, 30.000 informações. Portanto, dá aproximadamente uns 1.100 genes em cada cromossomo. E os genes as informações que estão contidas num cromossoma de um determinado par, no cromossoma homólogo do mesmo par, são as mesmas, nos mesmos locais, com a mesma extensão. Portanto, uma pequena extensão de um trecho do cromossoma corresponde a um gene, a uma determinada informação, uma determinada instrução sobre o seu metabolismo, sobre as suas características. Então, aproximadamente 1.100 genes em cada cromossoma, sendo que, para cada um, nós temos uma dose dupla, 2 vezes aquela informação. Uma recebemos no espermatozoide do nosso pai e outra no óvulo da nossa mãe. Bem, talvez vocês recordem desse diagraminha aqui das aulas de biologia. Vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo bem simples. Destro e canhoto.
Esse é um exemplo de herança qualitativa. A pessoa é destra ou canhota. Então, existe duas formas diferentes desse mesmo gene que define a habilidade manual. Uma dessas formas costuma ser representada como um C maiúsculo e vai ocorrer conforme a configuração dos seus átomos, ocupando aquele gene num determinado cromossoma e vai determinar que o indivíduo portador seja destro. E existe uma forma alternativa, geralmente representada como um C minúsculo, cuja configuração dos seus átomos naquele mesmo trecho do cromossoma é diferente. E vai ter um resultado diferente, vai determinar que o indivíduo seja canhoto. Então, aqui nós temos assim, ó, eu não encontrei o ícone para botar aqui, normalmente eu cortaria isso aqui na diagonal, e aqui eu representaria o símbolo de masculino, e aqui o símbolo de feminino. Então, o homem que participou desse... Isso aqui representa um cruzamento. Então, digamos que aqui seja o homem e aqui a mulher. O homem que participou desse cruzamento era destro, pois ele possui esse alelo deste gene. As diferentes formas de um gene são seus diferentes alelos. Então, ele é destro. Porém, sem que ele saiba, ele tem um alelo para canhoto. Só que o alelo para canhoto, na presença do alelo para destro, permanece escondido, e o indivíduo é destro. Mas quando esse homem, desse lado aqui, produzir seus espermatozoides, por acaso, 50% dos espermatozoides terão este alelo no cromossoma onde este gene está localizado, pois quando ele formar seus espermatozoides, somente a metade do número de cromossomas irá, um de cada par. E 50% dos seus espermatozoides carregarão o outro alelo que ele possuía e nem sabia. Digamos que a mulher, então aqui os óvulos possíveis dessa mulher. Digamos que a mulher seja destra e que, mal sabia ela, tinha um alelo para canhota, mas ela era destra. 50% dos seus óvulos carregarão o alelo para ser destra e 50% o alelo para ser canhota. Se esses dois alelos se encontram, o zigoto que vai produzir o novo indivíduo, o óvulo fecundado, o zigoto que vai produzir esse novo indivíduo, agora com o número de cromossomas voltando a ser 46, terá nesse par de cromossomas dois alelos, que a gente chama de dominantes, para ser destro, e o indivíduo vai ser destro. Se o óvulo da mulher que carregar esse alelo para ser destra encontrar-se com um espermatozoide que tem o alelo para ser canhoto, o indivíduo será destro, pois esse alelo está presente. Se o espermatozoide do homem, que contém o alelo para ser destro, encontrar-se com o alelo para ser canhoto, que está nesse óvulo, o indivíduo será destro. E se o espermatozoide que carrega esse alelo escondido, a gente chama de recessivo, encontrar-se com o óvulo que também tem esse alelo, o indivíduo será canhoto, o que vai acarretar uma proporção de 3:1, de destros para canhotos. Bom. Um outro caso em que existe o alelo presente para ser canhoto, digamos, no homem. Só que o homem é destro, porque tem o alelo para destro. Mas a mulher é destra e ela tem dois alelos para ser destra. Portanto, todos os indivíduos possíveis do cruzamento receberão, no mínimo, um alelo para ser destro, e às vezes dois. Portanto, a proporção vai ser de 4:0 de destros para canhotos.
Se o indivíduo tem um alelo para canhoto, mas ele é destro, e digamos aqui, a mulher é canhota. Se ela é canhota, ela só pode ser canhota se ela tiver 2 alelos para ser canhota. Bem, os espermatozoides que carregarem este alelo do gene, ao encontrarem-se com um óvulo que tem o alelo para ser canhota, produzirão indivíduos destros. Mas os que tiverem esse, encontrarão os óvulos, e todos os óvulos têm um alelo para ser canhoto, o que vai gerar uma proporção de 2 destros para 2 canhotos entre os filhos. Essa é a proporção provável, né, entre os filhos. Se existe um canhoto entre os pais, mas o outro pai tem 2 alelos para ser destro, todos os indivíduos, a gente diz que serão heterozigotos, receberão um alelo para ser destro e um para ser canhoto, mas todos têm um alelo para ser destro, a proporção vai ser 4 destros. E se 2 canhotos produzem descendentes, todos os descendentes recebem 2 alelos para ser canhotos, a proporção vai ser 4 canhotos para 0. Visto isso, relembrado isso, lá dos primórdios do ensino, vamos ver um outro exemplo, onde eu quero tentar chegar mais perto do fulcro da questão. Suponhamos que numa praia rochosa exista uma certa espécie de caramujos aquáticos. Suponhamos que o tamanho da concha do caramujo é determinado por um gene. E aqui nós temos um exemplo de uma herança que ela não é qualitativa, porque na herança qualitativa, por exemplo, destro ou canhoto, o indivíduo é destro ou canhoto, mas, por exemplo, o indivíduo não é alto ou baixo. Tem alto e baixo. Existe uma gradação enorme de tipos intermediários. A cor da pele. A cor da pele, então, é o exemplo mais flagrante. Dentro dessa sala não tem 2 pessoas com a mesma cor de pele. A cor da pele tem uma gradação imensa. E altura, peso, tamanho, comprimento da raiz de uma planta, podemos imaginar 1 milhão de exemplos. Não existe ou. Existe uma gradação de tipos. Então, digamos que no gene que determina o tamanho desses caracóis, podem ocorrer 5 alelos diferentes, sendo que cada indivíduo da população vai ter 2, como no exemplo anterior, do destro e canhoto, vai receber um alelo no espermatozoide e um no óvulo. Vai ter o par de cromossomas, onde está aquele gene, e vai ter 2 alelos. E cada alelo vai contribuir com um pouco, uma quantia. Então, a herança é quantitativa. Cada alelo vai corresponder com uma quantia, um tanto de tamanho, na concha, no caso. Vamos imaginar essa situação. Digamos que... Então, imagine aqui, cortado diagonalmente, aqui o símbolozinho de masculino e de feminino. Digamos que esse caracol tem uma concha com um diâmetro de 6 centímetros. Então, ele tem esses 2 alelos aqui. Dentre os 5 existentes na população da espécie, ele recebeu esses 2 dos seus pais caracóis. O que cada um contribui com um tanto, somam-se os 2 alelos, assim como na cor da nossa pele. E o resultado é que ele tem uma concha de 6 centímetros. E esse outro caracol tem uma concha de 5 centímetros, porque recebeu estes 2 alelos.
Aí, ao eles se reproduzirem e fazerem cruzamento, digamos que pode aparecer um caracol com uma concha de 8 centímetros, um com uma concha de 4 centímetros, um com uma concha de 7 centímetros e um com uma concha de 3 centímetros. Acho que dá para entender, né? Bem, botei um exemplo. Teria entre 5 alelos aqui e 5 aqui, teria uma enorme possibilidade de diferentes cruzamentos para não gastar um tempo enorme aqui para representá-los. Eu inventei isso, eu criei uma representação que eu chamo de quadro geral da espécie. Então, nós temos os alelos existentes na população aqui e os alelos existentes na população aqui. Então, nesse quadro geral, estão resumidos todos os cruzamentos possíveis entre indivíduos dessa espécie. Por exemplo, quando num gameta de um caracol vier o alelo 4 e no gameta do outro caracol vier o alelo 5, vão originar um caracol com uma concha de 9 centímetros. Portanto, a variabilidade do tamanho da concha, ela irá de 2 centímetros até 10 centímetros. Está claro? Bem, vamos imaginar uma situação em que existam pássaros predadores na praia rochosa desse local, dessa ilha. E os pássaros predadores apreciam um caracol, mas eles não são muito grandes. E um pássaro, sei lá, quero-quero, imagine. E eles podem comer os caracóis que tenham uma concha com até 6 centímetros. Mais do que isso, fica um pouco grande demais para o seu bico, eles não conseguem quebrar a concha, nem engolir o caracol inteiro. Então, nós temos um fator de seleção natural imposto pelo ambiente. Aqui é sem seleção. Aqui a situação anterior ainda. Nós temos os 5 alelos. Deixa eu voltar aqui. Nós temos 5 alelos. Então, por exemplo, o alelo 2, por exemplo, ele está presente nesse indivíduo novo do cruzamento, aliás, 2 vezes aqui, né? Nesse aqui está 2 vezes, nesse e nesse. Portanto, vocês podem ver que o alelo 2 aparece 10 vezes dentro do quadro. Como nós temos 5 gametas cruzando contra outros 5, 5 vezes 5, 25. Nós temos 25 indivíduos dentro do quadro. Cada indivíduo recebe um par de alelos. 25 vezes 2, 50. Então, nós temos 50 alelos ao todo dentro do quadro, nos seus 25 indivíduos. E cada alelo está representado 10 vezes dentro do quadro. Cada alelo aparece 10 vezes, o que dá um percentual de 20% para cada alelo. Se não houvesse seleção natural. Suponhamos, então, que os pássaros podem comer os caracóis que têm um tamanho de até 6 centímetros. Bom, nós vamos ter essa situação. Esses caracóis serão devorados, e devorados eles não vão se reproduzir, não vão transmitir seus alelos aos descendentes. Somente esses aqui vão sobreviver.
o que vai alterar a proporção dos alelos. Agora, a proporção dos alelos será essa, nos remanescentes, nos sobreviventes dentro do quadro. Vejam que o alelo 1, nessa situação, representa uma sentença de morte. E o percentual da permanência de cada alelo na população mudou. A frequência dos alelos está mudando. A frequência gênica está mudando. Isso é a evolução. A evolução é a alteração nas frequências gênicas numa população ao longo do tempo. Aquela espécie está evoluindo, aquela espécie está se transformando. Ela vai ficar melhor? Talvez não. A evolução pode conduzir à extinção, em alguns casos. Ela não vai ficar melhor, ela vai se adaptar ou não. Suponhamos agora que uma outra situação, no mesmo exemplo, mas uma outra situação. Suponhamos que existem pássaros maiores que podem comer os caramujos de qualquer tamanho. Porém, nas rochas da beira da praia, existem frestas entre uma rocha e outra. Não são muito grandes. Geologicamente, a constituição daquele local formou frestas onde podem esconder-se apenas os caracóis que tenham até 3 centímetros. Bem, a situação mudou. Mudou a figura. Estes serão eliminados, pois serão devorados pelos pássaros. Sobreviverão apenas aqueles ali. A seleção natural está cobrando um preço grande aqui. A proporção dos alelos sobreviventes é essa. Sobrevivem 4 alelos 1 e 2 alelos 2. 67% dos alelos remanescentes entre os sobreviventes vão ser alelos 1 e 33% alelos 2. Os alelos, o alelo 3, receberam o alelo 3 aqui, é uma sentença de morte, pois um caramujo de 3 centímetros será devorado e ele ainda tem que pegar um outro alelo. Então, os alelos 3, 4 e 5 desaparecerão da espécie. Suponhamos uma outra situação agora. Digamos que sobrevivam apenas os indivíduos. Digamos que existem pássaros que conseguem comer os caramujos de 6 centímetros, mas que existem as frestas onde os menores podem se esconder. Então, nós combinamos as duas situações. Os pássaros não podem comer os caramujos maiores, podem comer os menores, mas nas frestas os bem pequenos podem se esconder. Então, agora, a seleção natural está agindo nos indivíduos de tamanho médio. Observem que nenhum alelo vai desaparecer do quadro nessa situação. Ainda sobrevivem indivíduos portando o alelo 1, portando o alelo 2, aqui portando o alelo 3, o 4 e o 5. E a frequência, mas a seleção está operando no meio da população. A frequência dos alelos resultantes dos sobreviventes será essa. Nós temos 15%, 15%, 15%, arredondando, tá? O arredondamento aqui. 25% e 30%.
A seleção está atuando no meio da espécie. Vamos ver o que aconteceria. Esse é um exemplo muito interessante. Deixa eu voltar aqui. Ali. 4, 5, 2 e 1. Não, mais um. Ó, esse caracol sobrevive, porque ele é grande demais para ser comido pelos pássaros, que podem comer os caracóis de até 6 centímetros. E esse caracol sobrevive, porque, embora os pássaros possam comê-lo, ele pode se esconder. Então, ele sobrevive escondido, esse sobrevive livre. Vamos ver o que acontece se 2 sobreviventes dos 2 grupos diferentes, por acaso, conseguissem se encontrar e se cruzar. Ó. Era 4 e 3, eu achei que era 4 e 5. Não importa, não modifica. O de 4 e 3, o de 7 centímetros, sobrevive, os pássaros não podem comê-lo, e o de 3 centímetros sobrevive escondido. Vejam o que acontece. Aí eles se cruzam, daí esse alelo se encontra com esse e origina um caracol de 6 centímetros. Vai ser devorado? Com esse origina um caracol de 5. Um caracol de 5 também. Um caracol de 4. O que vai acontecer? Todos os indivíduos vão ser devorados. O que significa que a seleção natural está totalmente contra o cruzamento entre indivíduos dos diferentes grupos sobreviventes. O quadro geral da espécie está se dividindo, está se partindo, e os indivíduos de um grupo não podem cruzar-se com os indivíduos do outro grupo, porque o resultado é fatal. O que está acontecendo? A espécie está se dividindo em 2. E ela está entrando no que chamamos de isolamento reprodutivo. Os grupos diferentes não podem se reproduzir. E o isolamento reprodutivo conduzirá a um isolamento geográfico. E, com o tempo, com o passar do tempo geológico, os diferentes grupos irão acumulando mais outras pequenas diferenças no seu DNA e vão transformar-se em 2 novas espécies. E nós estamos vendo uma espécie se dividir em 2, se ramificar. Então, aquelas ramificações todas que vimos nas ilustrações anteriores, mostravam ali, muitas vezes, ramificações de ordens, de classes, de filos, de reinos. Nada começa nesse nível. A divisão começa no nível da espécie. Uma espécie pode dar origem a 2. Com o tempo, as diferenças se acumulando, uma dessas 2 espécies poderá, com o tempo, transformar-se num novo gênero. Com mais acúmulo de diferenças, esse gênero poderá dar origem a uma nova família, a uma nova ordem, a uma nova classe, quem sabe a um novo filo. Foi assim que essas ramificações foram ocorrendo. Se alguma delas conduz a uma situação de adaptação ruim, aquele ambiente será extinta, terminará. E, se não, irá ter continuidade no tempo. Se chegar até o presente, será o topo da evolução daquele caso. Foi assim que o tigre se separou do leão. Foi assim que o burro se separou do cavalo. Foi assim que o chimpanzé se separou do homem. E foi assim que, com o tempo, os gêneros, famílias, ordens, filos e reinos dos seres vivos foram se originando pelo acúmulo
de diferenças herdadas e que tiveram uma sequência de continuidade até o momento presente. Para não me estender mais, eu ponho um ponto final aqui, nós podemos passar para alguma pergunta, algum comentário que tenha alguma dúvida. Espero que eu possa ter passado para vocês uma ideia resumida assim, de como opera a evolução. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Ele prefere ficar em pé. Roberto, espetacular, viu? Espetacular. Eu tive uma nova aula de biologia hoje, fazia muito tempo que não tinha. Agora, eu queria só fazer um comentário e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Os princípios da física e da química, embora os da química sejam derivados da física, os princípios fundamentais têm validade universal. Né? Sim. O que existe de dúvida hoje, até porque não se conhece nenhum exemplo de vida extraterrestre ainda, é sobre a universalidade ou não da biologia. Sim. Mas eu acho que uma coisa nós já poderíamos avançar, ou seja, o princípio da evolução, ele é universal. Com certeza. Com certeza. Com Isso certeza. vai acontecer. Isso vai a seleção acontecer. natural vai operar em qualquer mundo extraterrestre onde tiver seres vivos. Em qualquer lugar do universo onde surge a vida, esse princípio vai operar. Embora não se saiba se vai ter DNA, Exato. se vai ser baseado em carbono ou silício, ou se Exatamente. vai usar outro tipo de solvente, etc, etc. Exatamente. Mas esse princípio é universal. Com certeza. O que Darwin Isso já descobriu, podemos afirmar, né? o que Darwin descobriu foi uma lei universal, assim como a tabela periódica de Mendeleev, Também é ou a universal. gravitação, isso é uma lei universal, com toda certeza. Perfeito. E, inclusive, eu me permito recomendar a todos que leiam A Origem das Espécies. Ela permanece atualíssima e, se aqui eu expliquei como ela opera, coisas que Darwin não conhecia na época, lá ele explica assim, por que ela opera. Da primeira à última página. É uma leitura sensacional, é um livro que está disponível, não é um livro esgotado. Leiam, que vale a pena. E eu coloco assim, Darwin como o maior pensador, o maior filósofo que habitou esse planeta. E aí, gente, mais uma pergunta? Tudo bem? Tudo bom? Eu vi você falando antes, aquele rei lá, Arcaia, acho que é, Sim. que aquelas bactérias que conseguem sobreviver sem oxigênio, temperatura extrema. Sim. Aí você falou que eles estão agora... Ei, merda. Estão sendo comentado que pode ser a origem da vida se originou ali, né? Sim. Aí você disse que não está de acordo com essa teoria. Uhum. Por quê? Eu gostaria de saber esse ponto. Porque a Terra, no começo, ela era extremamente quente com atividades vulcânicas, né? Sim. Então, eu imagino que seja plausível. Sim, é plausível, é claro que é plausível. E essa ideia tem ganhado cada vez mais força entre os biólogos e as fontes vulcânicas, ou em águas rasas aquecidas por fontes termais próximas da crosta, como no Parque de Yellowstone ou outros, ou mesmo fontes termais vulcânicas submarinas, nas rachaduras entre as placas tectônicas, onde o magma está próximo da superfície, tem alimentado populações como essas e tem se considerado, cada vez um número maior de biólogos considera que a origem da vida estaria ali. Mas eu discordo porque, então, tem sido cada vez mais desacreditada aquela hipótese do Stanley Miller, de 1952, que ele colocou num balão volumétrico os gases da suposta atmosfera primitiva e vedou-os e um pouco de água e submeteu-os a descargas elétricas, e em poucos dias o balão escureceu, o líquido escureceu, famoso experimento de Stanley Miller, a sopa molecular, e aquele caldo era um composto de variados tipos de aminoácidos que estavam, inclusive, já se unindo, sim, formando protótipos muito simples, muito primitivos das estruturas proteicas. E essa ideia que foi assim um paradigma biológico durante, eu diria, 50 anos, tem sido cada vez mais desacreditada, assim, até mesmo colocada assim no nível assim, de chacota, porque os adeptos
dos arqueia como os primeiros seres vivos, colocam que seriam as fontes termais da origem. E me parece assim, que os blocos moleculares que vieram com os cometas e meteoritos, nos quais têm sido encontrados cada vez mais componentes orgânicos, proteínas, aminoácidos, até os blocos da formação da estrutura do DNA têm sido encontrados em cometas, no meio do gelo de cometas. Eu acho que esses blocos caíram no oceano primitivo e, seja aquecidos por fontes vulcânicas, seja aquecidos pelo Sol, foram se combinando e essa sopa molecular do oceano acabou por originar um princípio, um RNA, um ancestral do DNA, que conseguiu encontrar um meio de se duplicar e de começar a encher o oceano com moléculas semelhantes a si. E esse primeiro ancestral, ele pode ter derivado para as bactérias e para o arqueia. E no chamado domínio dos arqueia, pode ter ocorrido uma grande ramificação, mas eu não consigo ver como os eucariotas, os protozoários, fungos, plantas e animais com uma célula, com um núcleo, com o DNA pronto, como sendo descendentes dos arqueia. Eu acho que os arqueia foi uma ramificação dessa primeira origem da vida. É uma visão pessoal, mas eu repito, a ideia de que os arqueia estejam na base da origem da vida está ganhando cada vez mais terreno no campo da biologia, mas eu acho que a ideia precursora do Stanley Miller, ela, embora não fosse completamente verdadeira, ela tem bastante de validade. Eu acho que ela explica algumas coisas que aconteceram, mas é uma opinião pessoal. Ok, obrigado. Bom, gente, mais alguma pergunta? Oi. Professor, nós temos convivido com uma série de políticas racistas, mormente baseadas, hoje em dia, no único critério de cor de pele. Uhum. Faz sentido se falar em raças humanas? Não faz sentido. A variabilidade genética, a variabilidade entre os alelos existentes dentro de uma etnia, por exemplo, negros, caucasianos, asiáticos, esquimós, enfim, a variabilidade genética, a variabilidade entre os alelos existentes entre os indivíduos dentro de uma etnia, ela é maior do que comparada à variabilidade de uma etnia com a outra. Portanto, não faz nenhum sentido utilizar a expressão raças, porque não existem raças humanas. Não faz sentido biológico. Essas diferenças, o que se chama de raça é muito baseado em diferenças fenotípicas. Sim. E não genotípicas. Exato. A diferença genotípica é muito pequena. Embora eu não queira, acabei de dizer que não faz sentido, mas assim a prevalência do preconceito racial, ela é claramente identificável no ambiente em que, principalmente na Europa, a população humana evoluiu desde uns 100 mil anos atrás, quando migrou da África para a Europa, porque a disputa por território era muito grande, o que acabou por originar uma superpopulação na Europa, que conduziu à descoberta da agricultura e ao invento da civilização. Então, a disputa era muito grande, e o estranho, o estrangeiro, o outro, era uma figura perigosa, inimiga. Então, eu diria que aí vem assim, a raiz desse sentimento, embora ele não tenha valor biológico nenhum, mas é fácil de perceber assim, esse sentido, mais como uma xenofobia até, do que como racismo. Acho que estão interligados no passado. Então, quero agradecer mais uma vez ao professor Roberto pela palestra brilhante. Já está pré-agendado para o ano que vem, no mínimo, mais uma oficina. Tá? Quero agradecer a presença de todos. Estamos encerrando a oficina de astronomia 428
e voltaremos na semana que vem. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Só um detalhe, né? Voltaremos daqui a 15 dias. Detalhe, semana que vem não tem oficina de astronomia, daqui a 15 dias. Tá? Ok.